E você? Correspondeu ao chamado de Cristo? Quando Ele te chamou para fazer uma grande obra? Mas no meio dessa caminhada tem se sentido um pouco cansado, um pouco insatisfeito com os resultados que aparentemente não são satisfatórios? Então fique comigo até o final que esse vídeo é para você. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, seja muito bem-vindos. Você está com Deise, pregadora da palavra, e nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que eu tenho certeza que vai servir de grande alerta para as nossas vidas. Eu quero dizer que o Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre, e todas as vezes que nós somos repreendidos pela palavra do Senhor, nós podemos ter a certeza de que esse Deus nos ama. Afinal, qual é o pai que quando vê o seu filho caminhando por passos que talvez não o agrade, qual é o pai que não vai repreender o filho, porque afinal ele deseja o bem dele? Nós estamos diante de um texto que vem muito ao encontro dos nossos dias de hoje. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo aqui na terra, e que cada vez mais que vai se aproximando o dia do Senhor vir nos resgatar, muito mais crescerão o número de pessoas que têm o desejo de fazer aquilo que elas querem fazer, seguir o que elas querem seguir, e por que não ouvir aquilo que os seus ouvidos lhe agradam? Sendo que nós, como servos do Senhor, precisamos estar atentos a pregoar a boa e poderosa palavra de Cristo conforme ela é dita. Jeremias, no seu capítulo de número 12, no seu versículo 5, vem trazer uma grande reflexão para nós. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que fará então na enchente do Jordão? O profeta Jeremias, ele é um profeta conhecido por o âmbito cristão como o profeta chorão, que era um homem que profetizava as coisas que o Senhor havia mandado acerca do cativeiro babilônico, acerca do povo que estava ali naquele local, e todas as vezes, aliás, que ele profetizava, eram sempre palavras duras de se ouvir. Era sempre palavras que o nosso Deus mandava a fim de trazer correção para o povo de Deus. E nós vivemos num contexto, num período, que as pregações, elas parecem que não são mais conforme Deus manda. As pregações têm sido pregações açucaradas, coisas doces. As pessoas vão na internet, elas escolhem, né? Afinal, pregações por títulos. Esse título me agrada, então esse eu quero. Não, esse aqui é um título um pouco mais de repreensão, de exortação, então esse aqui eu não quero. É assim que as pessoas têm vivido nos dias de hoje. Elas querem ouvir aquilo que elas querem, elas querem cantar aquilo que elas querem viver um evangelho diferente daquilo que Cristo tem nos oferecido. E quando não agrada a ela o tipo de conteúdo que é apresentado de acordo com a palavra, muitos tendem a desistir no meio da caminhada, tendem a se afastar da presença de Deus justamente por não concordarem com o que a Bíblia diz. O profeta Jeremias, ele está vivendo num período em que, conforme ele pregava, ele chorava, porque ele sabia que as pessoas estavam caminhando a passos largos, pessoas não davam crédito para aquilo que Deus falava. Ele sabia que o perigo, que a destruição, que as outras nações iriam invadir, iriam destruir, que o povo iria sofrer por culpa da sua desobediência. Então Deus levanta esse profeta para falar palavras que são duras, mas eram palavras de correção, revestidas de amor para que o povo se salvasse. E qual era a resposta? Eles simplesmente não davam crédito. Quando nós lemos o texto de Jeremias capítulo 12, aqui nós vamos ver que é uma pequena oração, é uma continuação do capítulo 12, capítulo, aliás, 11, que Jeremias está falando e ele está demonstrando a sua insatisfação com o povo que aparentemente, né, igual Abacuque também, ele faz uma oração parecida, mas que são pessoas que aparentemente se dão bem, aparentemente estão, justamente por não estarem nem aí com o que Deus está falando, elas aparentemente estão prosperando. Só que a palavra vai deixar claro que quando Jeremias se sente insatisfeito, porque afinal esse é um sentimento que todo cristão tem, todo chamado vai requerer de você coisas que talvez quando você pedir respostas, o Senhor não terá respostas naquele momento, ou quando der a resposta, não será a resposta que você gostaria de ouvir naquele momento. E mesmo assim é Deus demonstrando
demonstrando a sua mansidão, a sua benignidade, a sua longanimidade, a sua paciência, para que o povo se arrependa e venha para os caminhos do Senhor. Jeremias está com essa indagação dentro de si. E quando ele começa a orar, falando com Deus, é como se Deus falasse assim: nossa, Jeremias, mas você já está cansado. Você já está fadigado porque você está correndo com homens que vão a pé. O que dirá então? Como você vai competir com homens que estão a cavalo? O que ele quer dizer? Se essas coisas poucas você já se sente cansado, eu sei que o chamado requer de nós muita disposição. E muitas das vezes vai acontecer coisas que você não vai se sentir satisfeito, talvez como Jonas, que quando Deus mandou ele para um local, ele por justamente saber que a cidade talvez se arrependeria, porque Deus é um Deus longânimo, ele se sente satisfeito e fala na oração dele, que ele faz no final do capítulo 3, início do capítulo 4 do livro de Jonas, ele fala assim: é por isso que eu me preveni fugindo, porque eu sabia que tu és um Deus assim. Então todo cristão, todo aquele que tem um chamado, você vai acabar vivendo e vivenciando, aliás, passando por várias situações que você vai se sentir insatisfeito. E por causa disso, você vai fazer o quê? Você vai desistir da caminhada? Claro que não. No entanto que no capítulo mesmo, 19 do livro aliás, no capítulo 20 do livro de Jeremias, ele vai fazer uma oração que chega uma hora, a partir do versículo 9, que ele olha para si e fala que não quer mais fazer. Porque ele está vendo que o povo está prosperando, que ele está falando a palavra, o povo não está dando ouvidos, que conforme ele está demonstrando em atitudes e sendo fiel ao chamado de Deus, as pessoas não estão correspondendo positivamente conforme ele queria que as pessoas correspondessem. Talvez essa é aquilo que também nós sentimos. Nós vamos pregar para a família, nós vamos falar de Jesus e muitas pessoas não darão crédito. E por causa disso, muitos têm pensado em desistir da caminhada. E aí a resposta de Deus é: se você está se fatigando com homens que estão a pé, pessoas que estão no seu nível, pessoas que ainda estão na mesma realidade que você e você já está cansado, o que dirá então se você tiver que competir com homens que estão a cavalo? O que vai acontecer então se você tiver que enfrentar coisas muito maiores do que essa, se você já está cansado agora? Por mais que você se sinta cansado, você se sinta fadigado, é Deus falando com você, ainda que você pense em desistir. Olha o que diz no livro de Jeremias, capítulo 20, a partir do verso 9. Quando ele pensou em parar, ele olha para dentro de si, os seus ossos começam a estremecer, o seu coração esquenta, ele fala: não, eu não posso deixar isso de lado. Ainda que as pessoas não deem crédito, você precisa continuar correspondendo ao chamado que Deus fez na tua vida. Aleluia. Você acha que é fácil pregar para uma geração que está acostumada a ouvir só o que elas querem ouvir? Você acha que é fácil você vir aqui, numa questão midiática como essa, são vários canais, e aí você pregar a palavra de Deus sabendo que tem pessoas que vão simplesmente olhar e vão recusar, ou falar: isso aqui não é pra mim, eu não quero saber. O importante, meu irmão, é que você está fazendo a tua parte, que você está pregando a palavra, que você está fazendo o id do Senhor. A Bíblia vai dizer que quem dá o crescimento é Deus. Então, se você está plantando e fazendo a sua parte, ainda que você esteja cansado, receba essa palavra da parte do Senhor e atente isso e coloque isso como prática na sua vida. Ainda que as pessoas não correspondam conforme você gostaria, continua fazendo a tua parte e plantando a semente, porque quem dá o crescimento ainda é Deus. E é Deus respondendo para Jeremias: Jeremias, se você já está cansado com homens que caminham a pé, o que dirá quando for competir com homens que estão a cavalo, que serão muito mais rápidos que você? O que você vai fazer? Você, numa terra de paz, você já está desse jeito. Imagina quando as coisas começarem a apertar. Deixa eu falar uma coisa pra você: as coisas vão piorar. Não vim aqui trazer nenhuma palavra açucarada pro teu ouvido. Eu vim aqui para representar o sal da terra, como Cristo tem nos mandado. E se você estiver firme na palavra, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te guardar, e você vai chegar naquele grande dia para ser fiel até a morte, para poder ganhar a coroa da vida. E é assim que Deus está contando conosco. Se você já está cansado, já está pensando em parar agora, o que dirá quando as coisas começarem a apertarem? Se as pessoas ficarem nessa forma, levando a vida do evangelho superficial, lendo a palavra de uma forma superficial, sem um aprofundamento, sem uma raiz, eu tenho certeza, irmãos, que a pessoa não vai poder ficar de pé. Mas se você estiver enraizado, se você estiver firme, se você estiver confiante, que ainda que o chamado que você tenha doa, mas a grande recompensa vem da parte do Senhor, e ainda que não seja aqui nessa terra,
Ainda que não seja aqui, há um reino celestial, há uma casa nos esperando, há um novo local aguardando aqueles que forem fiéis ao Senhor. Então eu quero encorajar você a continuar fazendo a obra do Senhor, independente de qualquer coisa. Se você já está cansado agora, irmãos, o que dirá quando as coisas apertarem? Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal Deise Pregadora da Palavra, também aqui no Instagram e no TikTok. Fiquem à vontade para continuar, junto comigo, falar do amor desse Jesus. Amém, meus irmãos? Compartilhe, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus.